Turma 9523 do curso de MS Project, turma especial realizada sob demanda. Estamos agora avaliando o exercício E2 do aluno participante 002. Dentro do Dropbox, eu vou localizar o aluno 002 e o exercício E2. E encontramos o exercício E2 aqui, abrindo dentro do MS Project. O que nós precisamos encontrar é uma estrutura analítica do projeto que apresenta o projeto documentado, estruturado e respeitando as regras, melhores práticas da EAP. O aluno é o Lucas Rolim. E o meu project, o meu aplicativo, ele vem com um conjunto de coisas que está no meu ambiente de trabalho. E eu não preparei o ambiente para ficar limpo. Ele traz coisas minhas, coisas da Microsoft. E nós pedimos também para que fosse feito uma ribbon, uma faixa, onde apresentasse os passos que nós estamos criando. E vou comentar isso num vídeo específico, não nesse, mas aquilo que fazemos em nossas máquinas permanece em nossas máquinas quando trabalhamos com o Project Standalone, Professional ou não, ele fica na nossa máquina. Aqui eu tenho uma barra, um ribbon, uma faixa, onde tem os meus processos. Faremos um vídeo específico sobre isso, mas aqui nesse momento eu vou localizar em Task, Modos, o modo 1 que o Lucas produziu e que aparece para mim. E nesse modo 1 eu encontro uma tabela, um jeitão, um grupamento, um recurso. Então vamos ver do conceito o que é um modo. Modo 1, tracinho EAP do nosso amigo Lucas, ele foi construído com essa estrutura. Nome, jeitão, que é o screen, é um task sheet, é uma folha de dados, mais nada, com uma tabela. A tabela é um conjunto de informações específico do que nós estamos trabalhando. Um grupo não tem grupo, mas é possível definir um grupo. Um filtro não tem filtro, vai mostrar todas as atividades. Como não é um filtro, eu não vou querer enfatizar na tela o elemento filtrado, mas eu quero, e aí o Lucas fez direito, que mostre no menu, que mostre fácil para eu identificar o modo 01 EAP, ok? Eu não tenho esse modo 01 EAP porque a minha faixa é minha. A faixa do Lucas está na máquina do Lucas, por isso o vídeo que vamos fazer à parte. Mas é possível fazer uma avaliação do conteúdo do arquivo do Lucas Rolim. Observa que eu tenho um campo, 2 campos, 3 campos, 4 campos, de 340 campos da mesma informação. E aqui nós temos o título do projeto, as partes que compõem o projeto, e eu quero ver se em File, Info, Project Information, nas propriedades avançadas, eu encontro o termo de abertura. Eu tenho o título, o tema, o autor do arquivo, eu tenho o gerente desse projeto, que coincidentemente é o mesmo, tenho a empresa, e aqui é importante, eu tenho o termo de abertura.
Aqui tem duas linhas. O termo de abertura, ele tem páginas de texto. E eu não encontrei aqui as páginas de texto. Se eu der um setinha para baixo, eu não tenho. É preciso que o Lucas Rolim cole aqui todo o texto do termo de abertura. Assim fica fácil eu entender o propósito do projeto no seu nascedouro. Bom, eu poderia fazer pela minha barra de processos, pela minha ribbon, mas eu não fiz. Eu procurei direto no Project Information. Olhando aqui, eu vejo que ele fez o ID e deu o número da linha de identificação. Se eu incluísse uma linha, eu vou fazer isso aqui. Todas as outras foram renumeradas, o que daria uma confusão de versão para versão. Ctrl Z, eu acabo com esse problema. E aí eu coloquei uma coluna do indicator. Coisas diferentes vão aparecer aqui. Se não tem nada aqui, é porque não tem nada de diferente nos ajustes originais. Não estou vendo nada aqui. Eu estou vendo aqui um código da EP. O código da EP é um campo fields. Ele é um campo que tem um título, que tem um alinhamento do título, que tem um alinhamento dos dados das informações e tem um tamanho de largura. Então, esse campo ele pode ser ajustado, mas também parece que tem aqui o personalizar, campos personalizáveis. Esse campo é um campo do MS Project, não é um campo particular. Campo texto, campo cost, campo date, campo duration, campo finish. Não é um sinalizador flag, não é um número, não é um campo de início, informando inícios. Não é um campo texto, nem é um campo de estrutura. É um campo chamado código da EAP. Duplo clique, botão direito, settings, é o WBS. O nome desse campo é WBS. O título bonito que o Lucas utilizou é Code EAP. Talvez WBS não fique fácil para entender. Mas vamos olhar esse campo WBS. E eu vou procurar esse campo aqui em View ou em Projects. Esse campo é um campo específico de identificação que não muda. A linha muda, mas o campo não muda. Esse campo tem uma identificação que é única. Então vamos dar uma olhada em como é que esse campo é estruturado. Dentro da aba Projects ou do ribbon da faixa Projects, estão agrupados os elementos que ajustam coisas do projeto. E essa WBS, esse Code WBS, esse WBS Code é muito importante. Então, nós podemos e devemos definir como ele vai ser. E Lucas parece que botou aqui um prefixo TL espaço hífen espaço e que o primeiro número seja número e o segundo número seja número. O que mais poderia ser? Letras maiúsculas, letras minúsculas. O Lucas definiu números de qualquer tamanho. E o separador é ponto. E ele chamou a atenção, gera um WBS Code, gera um código para cada novo. Gera um código para cada novo. Se eu colocar alguma coisa nova, tem um código novo. E verifica se ele é único. Com esse ajuste, o que o Lucas fez? Ele garantiu que todos são únicos. Se eu colocar mais uma linha, a linha muda de número e os outros mudam de linha, de número de linha. Mas o código EAP é único. Quando então, num projeto,
por melhores práticas, você define as entregas, você pode colocar o nome que quiser, porque quem garante a identificação da entrega é esse código EAP. Daí a importância, daí esse modo ser não apenas a construção do conjunto. E aqui olhando, eu poderia ainda na faixa do projeto pedir para que renumere o projeto inteiro, só alguns, eu vou pedir para renumerar o projeto inteiro. Você selecionou a renumeração. Tem certeza que você vai fazer isso? Isso vai mudar, possivelmente pode mudar, toda a identificação única do acordo entre as partes. Sim. Bom, uma vez estabelecido esse acordo, isso não deve mudar até a vida do projeto. Sempre que falarmos do 1.4.4.6, estaremos falando do contrapiso. Não confundiremos com nada. Então, o Lucas fez o que tinha que fazer, aparentemente não houve renumeração e está tudo bem. Agora eu vou fazer uma análise da estrutura analítica do projeto do Lucas. E aí eu uso projeto? Não, eu uso view, porque o modo de ver me permite que eu faça com que a estrutura seja reduzida ao nível 2, ao nível 3, eu quero que reduza a 0. Projeto, residência multifamiliar. Abrindo, tenho 4 grandes entregas, 4 grandes coisas que eu vou apresentar. Iniciação é um nome meio subjetivo. Planejamento e controle são serviços. Execução é uma fase. Então parece que o Lucas incluiu aqui fases da vida. Nada de errado. Nas fases eu vou entregar uma documentação, objeto comum concreto. Projeto de engenharia, objeto comum. Eu tenho na mão documentos, eu tenho na mão estudos, desenhos e outras coisas desse tipo. Então eu tenho na mão e eu recebo isso ou eu entrego isso para o cliente. Nesse caso, os termos utilizados também. Planejamento de aquisições, planejamento poderia ser plano de aquisições, para ficar bem mais palpável. Não é um planejamento, é um plano de aquisições. Bom, a outra fase tem planejamento e controle. Então aqui é um serviço de planejamento, mas ele entrega um plano de trabalho. Então planejamento parece que é alguma coisa que ele vai fazer. Por que eu digo que parece? Porque eu não tenho algo importante aqui. Duplo clique em planejamento, eu encontro o formulário com campos arrumadinhos. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, é esse. Veja. Dicionário da EAP. O que é o planejamento? Descrição dessa coisa. Então, parece que eu vou ganhar um plano de trabalho, um plano de projeto. Controle de qualidade, o que eu vou ganhar? Aí é um serviço. Então eu vou ganhar o quê? Qualidade? O nome controle de qualidade está adequado, porque eu entendo que isso aqui, dentro da estrutura de entregas, é a entrega de serviços de controle, não é uma coisa. Aí venho para a execução. Eu vou ganhar segurança. Eu não sei que tipo de segurança. Patrimonial, do trabalho, filosófica, serviços preliminares. O que são serviços preliminares? É construção de guarita, cerca, tapume, infraestrutura. O que é isso? Duplo clique, eu entro no formulário Notes, não tenho nada no Notes. Imagine que eu tivesse um texto. Aí está o texto.
descrevendo o que é infraestrutura, explicando detalhadamente o que é infraestrutura, que critérios eu tenho de qualidade para entregar, que critérios eu tenho de medição de produção, que critérios eu tenho de aceitação do que foi produzido, que critérios eu tenho de pagamento. Aí eu teria uma indicação na coluna indicator de que eu tenho uma descrição. Para efeito de estruturação, show. Para efeito de entendimento, fraco. Para efeito de acompanhamento de produção, pagamento, fraco. Precisamos das anotações do dicionário da AP. Aqui em serviços repetitivos, eu tenho esse conjunto. Como eu não tenho explicação, eu não posso nem opinar sobre tá bom ou tá ruim. Mas a pergunta que fica por Lucas é: falta alguma coisa aqui? Porque se faltar alguma coisa aqui, eu não entrego serviços repetitivos. Por outro lado, serviços complementares, falta alguma coisa aqui? Porque se faltar alguma coisa aqui, eu não entrego serviços complementares. Se eu não entrego serviços complementares, se eu não entrego serviços repetitivos, eu não vou entregar a execução, mesmo que eu tenha feito isso aqui. Se eu não entrego a execução, eu não vou entregar o projeto, mesmo que eu tenha feito todo o resto. E em encerramento, eu encontrei duas coisas: inspeção, relatório, e aqui eu tenho um marco de conclusão e um marco de início. Nesse momento, a ferramenta está incluindo coisas e marcos. E esses dois marcos são essenciais para mostrar que nós estamos controlando. O planejamento já nasce com a perspectiva de controle. O planejamento só existe para controlar. Então, modo 1 EAP funciona, mas eu não consigo enxergar nos indicators, view, outline, tudo. Desculpa, view, outline, tudo. Eu não consigo enxergar a descrição detalhada. O exercício pede que a gente crie um modo que depois que eu produzo a minha AP, eu permita incluir quem são os contatos e como eu classificaria essas entregas na minha estrutura organizacional. Porque alguém tem que estar responsável por isso. Alguém tem que estar, não quem eu falo para ver o andamento, mas dentro de um projeto, alguém está responsável, seja a minha empresa, seja a empresa dos outros, uma empreiteira. Eu preciso classificar quais são os responsáveis das entregas. Isso tem um motivo, porque essa visão é uma visão de produção, para o engenheiro de produção, para o gerente da obra, para o engenheiro da obra, ou eventualmente para o pagamento do que é produzido. Mas às vezes, ou frequentemente, nós precisamos saber que a documentação é de responsabilidade da administração que está sob a diretoria A, B, C. No caso, o Lucas, ele construiu aqui, através de um campo particular, um campo personalizável, chamado Outline. Ele classificou aqui a responsabilidade em função da empresa. E ele colocou no lookup a estrutura desse outline. A empresa não tem só planejamento, controle, engenharia, suprimento e administração.
Talvez a diretoria tenha divisão de planejamento, divisão de controle, divisão de engenharia, divisão de suprimento, divisão administração e divisão financeira. Mas nesse projeto, o Lucas só precisou representar essa parte da empresa. Ele não precisou colocar a empresa inteira, visto que alguns setores, divisões, não vão participar desse projeto. As melhores práticas diriam que se você trabalha com muitos projetos na sua empresa, isso deveria ser a empresa inteira. Assim, ela já estaria pronta para qualquer projeto. E aqui, eu desmembrando todos eles, eu permito que a classificação seja fácil. E o Lucas colocou, não vou criticar a estrutura da empresa do Lucas, mas lembra que uma empresa tem níveis. O primeiro nível é o ponto mais alto, digamos a presidência. O segundo nível seriam as diretorias, a forma bem tradicional. O terceiro nível, departamentos. Aqui o Lucas colocou uma estrutura que representa a estrutura da empresa dele, mas não descreveu o elemento estrutural. Vamos ver as consequências disso a seguir. Mas após ele fazer isso, antes dele fazer isso, ele precisou definir um código de máscara. Como assim código de máscara? É que aqui é diretoria, planejamento em letras. Na EAP, estrutura analítica, o código da estrutura analítica, nós escolhemos letras, prefixos, números. Aqui também é uma estrutura. Então, quando a gente edita essa máscara, nós podemos dizer que ela é feita por caracteres ou números. 1, 2, 3. E no segundo nível é números. 1, 2, 3. Que nem a gente tem na EAP. 1.1.2, 1.1.2.3. Aqui a nossa estrutura ela é feita de caracteres. Ou seja, eu escrevo. E o segundo nível é escrevo. E o terceiro nível é escrevo. Não é número. Mas ao definir a máscara, eu posso também definir o que vai ser escrito. Diretoria, planejamento. Aí eu poderia escrever aqui divisão de planejamento. F2, home, divisão, ponto, planejamento. Ctrl C. F2, divisão, ponto, controle, engenharia. F2, home, divisão, engenharia. Suprimento, que é o mesmo nível. F2, home, divisão, suprimentos. Administração, F2, home, divisão. Agora, projeto e supervisão são filhos da engenharia. Eu poderia dizer F2, home, serviço de projeto, divisão, setor. Setor de projetos. F2, home, setor, supervisão. Por que isso? Porque uma coisa é o que eu uso para o computador cadastrar. Outra coisa é que como eu quero que apareça para os usuários. Isso é enriquecedor da comunicação. Display indenting é você recuar aqui as coisas. E display order, você pesquisa. Display entry, você permite adicionar coisas que você esqueceu. Não, eu não permito adicionar nada, porque eu montei essa estrutura e ela deve ser seguida. Estudando isso aqui, você vai ter uma configuração mais rica ou mais forte. Ok, ok. E agora eu vejo aqui, para escolher, onde é que está? Aqui. Para escolher diretoria. Diretoria, diretoria.
Na verdade, eu estou vendo a codificação e como vai ficar. Então, aqui eu posso escolher. Aqui, eu escolhi diretoria, controle aqui. Ela continua aparecendo na forma codificada da máscara, mas, por conta da descrição, relatórios ficarão mais ricos. Eu vou deixar assim, e o Lucas atendeu. A menos do dicionário, ele deu nome para todas as criaturas responsáveis de contato e deu nome para todos os órgãos, porque órgão e não pessoa. Contato é contato com pessoa. Estrutura organizacional é órgão, parte, é empreiteira. Não é João nem Maria, porque João e Maria saem, entram, mas a estrutura organizacional permanece a mesma. Então, se formos cobrar o forro, será do controle e não do Jorge, que não trabalha mais aqui. É da diretoria de controle. Se Jorge saiu, a diretoria de controle tem que garantir que isso vai continuar. Então, o E2 do Lucas Rolim tá legal. No E3 é previsto que a gente veja o trabalho na maneira, não de produção, mas na maneira da organização. Apertando E2 aqui, eu encontro diretoria, administração, divisão de... Eu não encontro mais uma máscara. Diretoria, ponto administração, diretoria, ponto engenharia, ponto projeto. Eu já vejo a coisa mais... uma interface mais amigável. Eu vejo a coisa mais amigável, porque eu fiz a descrição do campo particular Outline Code 1, cujo nome agora é nível org. E eu vejo que as coisas têm a sua identificação presa, eu vejo quem faz o quê, eu vou marcar aqui, Outline Hide. Pronto. Diretoria na minha empresa tem 5 divisões, quer dizer, pode até ter mais, mas no meu projeto, 5 trabalham comigo. E eu tenho aqui engenharia, tem 2 setores. E eu tenho aqui projeto e supervisão. Eu consigo identificar o quanto de trabalho tem a engenharia, o quanto de gasto tem a engenharia, o quanto de consumo de material tem a engenharia. A minha visão aqui é outra. E é claro, como eu já disse, a minha faixa, o meu ribbon, não pode ser usado, porque esses passos são os meus, que chamam por macro os meus modos. E eu recebi aqui os modos do Lucas. Se na empresa todos tiverem os mesmos modos, com as mesmas macros, então não haveria problema nenhum. O padrão foi estabelecido não para mim na minha máquina, mas para a empresa inteira, e todos receberão esse padrão para trabalhar. Estamos construindo o padrão. Eu acredito que aqui a gente consegue dizer que o Lucas Rolim atendeu o objetivo. Está certo a EAP dele? Só quem pode dizer isso é o gerente, e o gerente é o Lucas Rolim. Poderia ficar melhor? Isso cabe ao Lucas Rolim consultar os envolvidos para ver se nada foi esquecido.